Olá, tudo bem? Hoje eu quero, nesse tempo de Natal, tratar rapidinho de um texto incomum e muito pouco pregado. É a genealogia de Jesus. Você já reparou que o Evangelho de Mateus começa falando da genealogia de Jesus? O texto ele começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ora, o que estava sendo relatado ali não era então uma genealogia qualquer. Era a genealogia do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É fato que a Bíblia também relata a história de outras genealogias, e você pode ver isso no Antigo Testamento, em alguns livros, e a gente muitas vezes não para dar atenção sobre o que esses textos e esses tantos nomes atrás de nomes têm a nos ensinar. Mas eu quero levar você nesse tempo de Natal a refletir um pouquinho sobre o que esse texto específico, a genealogia de Jesus, pode nos ensinar. Quando eu era mais novo, eu gostava de olhar a árvore genealógica da minha família. No meu quarto, eu tinha uma árvore genealógica da parte da minha mãe, e lá estavam os meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, e era legal saber de onde eles vieram, qual era a sua nacionalidade, onde eles nasceram, quem eles eram, quantos filhos geraram. Então você começa a perceber, nossa, como a nossa família realmente é grande, e às vezes a gente nem se dá conta disso, não é verdade? Bem, recentemente eu também tive acesso à árvore genealógica da parte de pai, e a gente começa a descobrir algo interessante. Por exemplo, eu sou filho de mineiros, é óbvio que eu sabia disso, e sabia também que uma das minhas avós era gaúcha, mas você para perceber nominalmente quem são os nossos ascendentes. Por exemplo, eu pude descobrir que eu tenho ascendentes ali de Itália, Portugal, Espanha, né, e Turquia. Quer dizer, são coisas que quando você monta a árvore genealógica você consegue parar para pensar e falar assim: nossa, mas a nossa família, para chegar até onde eu estou hoje na história, tem tantos esses nomes. E é legal, é interessante. As genealogias, elas nos dizem muito sobre nossas origens e como nós chegamos até aqui. Por exemplo, se você estiver pleiteando uma cidadania estrangeira, certamente para você conseguir entrar nesse processo, você vai ter que provar que você tem a ascendência daquela nacionalidade. Então você tem que montar esta árvore genealógica de sua família para demonstrar ao consulado estrangeiro que você tem ascendentes daquela nacionalidade, daquele país específico. Então, por trás dessas genealogias, e nós podemos dizer que por trás dessa genealogia de Jesus, e aí está um negócio muito interessante para você investigar, é que há uma história de uma construção familiar. E elas podem nos dizer muito sobre a formação das sociedades e das nações ao longo dos séculos. Bem, a Bíblia ela tem trechos sobre genealogias, e não só a de Jesus especificamente. E elas foram importantes para registrarem a formação do povo de Israel e a sua construção como nação escolhida do Senhor. Os judeus eles sempre deram muito valor às genealogias e sempre registraram isso com muito cuidado. Elas foram muito importantes, por exemplo, para registrar com muito cuidado e zelo a volta do povo de Israel do cativeiro. E veja, quando o evangelista aqui, o autor do Evangelho de Mateus, ele diz que era a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, ele logo estava falando assim: olha, não é uma pessoa qualquer de quem eu estou falando. Aqui nós temos a genealogia de Jesus, e afinal você deve estar se perguntando, e você já deve ter feito essa pergunta: afinal de contas, o que uma genealogia tem a nos ensinar, sendo apenas uma sequência de nomes que registram descendências através de gerações atrás de gerações? Se elas estão registradas nas escrituras sagradas, é que elas têm a sua importância. Lógico, pois as escrituras elas são úteis para o nosso ensino e para que a gente possa crescer na caminhada da fé. E a genealogia não está fora disso, e ela tem sim algo a nos ensinar. E eu quero deixar para você 3 ensinamentos para que você possa refletir sobre isso. A primeira é de um Deus que não se esqueceu da sua promessa.
ele cumpre a sua palavra. Deus não está em silêncio. A segunda é que quando ele fala da genealogia de Jesus, ele está falando de um Deus que entrou na história para salvar o pecador, para redimir o seu povo. E ele também está nos mostrando, olha, ao longo dos séculos, onde os profetas se calaram e parecia que Deus estava em silêncio, a genealogia está nos mostrando que não, Deus não está em silêncio. Pelo contrário, os nomes nos ensinam o quão grande é a misericórdia do Senhor, o seu amor e a sua graça. É um Deus que não se esqueceu de nós. É um Deus que não se esqueceu da sua promessa. Aquilo que os profetas anunciaram, que haveria de chegar um Salvador. Quando nós olhamos a genealogia, a partir de Abraão e a sua sucessão de nomes, nós vemos que geração a geração, Deus cumpriu a sua promessa. Talvez aquele povo, naquele tempo, tinha se esquecido da promessa do Senhor e achado que Deus estava em silêncio. Talvez hoje, no ano de 2020, você esteja achando que Deus está em silêncio em meio a esse caos, a essa pandemia toda. Na verdade, é que mesmo no silêncio, Deus continua a agir na história. E é esses nomes que nos ensinam isso. Porque os profetas profetizaram em seu tempo e suas vozes se calaram. Mas Deus continuou agindo geração após geração. Ele agiu na geração dos nossos pais, está agindo na nossa geração hoje e vai agir no futuro. O Deus que criou todas as coisas enviou seu Filho para resgate de muitos, para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. E agora podemos desfrutar dessa vida eterna. E há uma promessa muito importante, que nós podemos nos agarrar e ter a esperança e a fé, é de que Ele voltará para nos buscar. E um dia, esse caos todo, que parece não ter fim, ele vai acabar, porque o Senhor, que está sentado no trono, vai voltar e trazer a paz sobre todos nós. Amém? Que Deus te abençoe e que nesse Natal você possa, a partir da genealogia de Jesus, descobrir o quão grande é a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. Amém? Deus te abençoe e que você tenha um Natal muito especial. O Senhor está presente, porque Ele é o real motivo do Natal. Amém? Um grande abraço.